E aí, então, alguém tem algum testemunho para contar? Tem alguma bênção alcançada? Se tiver alguma luta, também pode contar, mas deixa para o final que a gente vai orar, né? Ou uma enfermidade, ou até mesmo alguém, né? Eu hoje, pela manhã, estive orando por um grande amigo meu, que é o pastor Anderson Finkler, ele que é um dos pregadores oficiais do Encontro das Águas, né? Que é um encontro que nós organizamos todos os anos, geralmente mês de setembro, outubro. Ele é um dos pregadores oficiais, ele mora na cidade de São Francisco do Sul, né? E hoje ele está fazendo uma colonoscopia e amanhã ele vai estar fazendo uma cirurgia no reto, né? Que é algo aparentemente assim complexo, né? Mas para Deus, né? Não tem nada difícil, não tem nada complicado, né? Então, no final a gente vai estar orando, vocês me lembrem, né? Para que realmente a cirurgia dê tudo certo e Deus possa tomar a mão dos médicos, dos enfermeiros, anestesista, que tudo corra da mesma forma, né? Que possa ter uma recuperação boa. É um homem de Deus, né? Um homem que eu tive a oportunidade de conhecer, uma benção, pastor Anderson. Se mais alguém tiver algum pedido, né? Amém. Está orando também pelo Léo, pelo pastor Léo, não está aqui com a gente hoje. E se alguém mais tiver algum pedido de oração, poderão estar acrescentando. Alguém tem alguma coisa que gostaria de compartilhar? Alguma bênção, uma experiência? Queria pedir um pedido de oração para o vizinho meu lá, que ele congrega na Assembleia, né? Ele está no hospital, está em estado grave, né? Ele é amigo do meu patrão, né? Aí tá achando a vida e a morte, né? Deu um tumor no estômago dele e espalhou tudo, né? Tá no hospital. Ele é aqui mesmo, teu patrão? Não. Aqui da mecânica, né? É o Moisés. Ele é daqui de Canelinha? É daqui de Canelinha. Aí no final, então, tu lembra que a gente vai estar orando no final. Bom. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Só quero agradecer antecipadamente, né? Porque a expectativa é grande, né? Para essa festa de 50 anos. É uma experiência diferente. Alguns aqui já passaram, né? Pedro, acho que o Nuno já passou também, não? Né? Eu sou daquele 25 anos. Mas por causa da posição que a gente ocupa, né? Então, gera uma ansiedadezinha um pouquinho diferente, né? E claro, né? Nem todos têm oportunidade, às vezes, de fazer, né? Uma confraternização, uma festa, mesmo sendo uma data importante, nem todos têm, né? E eu confesso que eu não estava planejando fazer nada de assim muito especial, embora que era um sonho do meu coração, né? Era um desejo do meu coração. E Deus levantou um irmão, né? Que é um amigo, um discípulo, que ele mesmo tomou iniciativa, ele foi atrás do local, ele ligou para algumas pessoas, até ligou para algumas pessoas para ajudar, né? E para que tudo realmente acontecesse, né? E algumas pessoas estão ajudando. Então, eu também vou ajudar, mas praticamente eu posso dizer que essa festa é um presente de Deus, né? Então, quero agradecer, deixar isso registrado, né? Minha gratidão. Lá no dia, com certeza, vou estar agradecendo de novo, né? Mas agradecer nunca é demais, né? Então, nisso a gente vê o cuidado de Deus, né? Tem um salmo que eu amo de paixão, o Salmo 37 diz, né? Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais Ele fará, né? E isso é real, né? Essa é uma palavra verdadeira, né? Assim como toda a Bíblia. Ao longo dos anos eu tenho visto, né? Deus cumprir desejos do nosso coração, sonhos, né? Minha esposa diz que Deus gosta de mimar a gente, né? Claro que não é sempre, né? Ele faz tudo na dose certa, né? Se Deus ficar o tempo todo dando chocolate para a gente, vai estragar, né? Então, tem uma comidinha mais salgada e tem um chocolatinho também. Né? Então, tem... Recentemente a gente comemorou a Páscoa, né? E geralmente, todo pregador, quando vai falar sobre a Páscoa, vai pregar sobre a Páscoa, na maioria das vezes acaba lembrando
da Páscoa original, né, que foi a libertação do povo hebreu do Egito, né? E aquela Páscoa, a primeira Páscoa estabelecida, que não está ligada ainda, não era ainda a morte e a ressurreição de Jesus, era o sacrifício de um cordeiro, um animalzinho, né? Naquela primeira Páscoa era comemorado com ervas amargas, né? Eles tinham que sacrificar o cordeiro, comer o cordeiro e comer a Páscoa com ervas amargas, né? E colocar o sangue do cordeiro aspergir nos umbrais da porta, porque na madrugada o anjo destruidor viria e ele iria destruir todas as famílias dos primogênitos do Egito, aonde não tinha o sangue na porta. Né? Então, a primeira Páscoa, quando foi estabelecida, ela já veio com o decreto de comer o cordeiro com ervas amargas. Né? E ervas amargas não fala de... não é uma coisa docinha, né? Está falando de algo amargo. Né? Então, isso remete à cruz. Né? A caminhada com Deus, ela vai ter alguns momentos mais azedos, pode ser assim, mais amargos, mais difíceis de enfrentar, né? Mas também tem os momentos doces. Não tem como a gente pregar só o lado, vamos dizer assim, difícil do Evangelho, porque a gente tem que ser honesto. O Evangelho tem os desafios? Tem. Tem os momentos amargos? Tem. Assim como no casamento, né? Tem os momentos alegres e tem os momentos difíceis, né? Quem aqui que a sua vida é só flores, né? Então, a vida ela tem espinhos, mas também tem as flores. Né? Agora, a gente tem que se certificar se esses espinhos que muitas vezes estão vindo na minha direção, se não são fruto de pecado, né? Ou de brecha. Né? Eu aprendi, há muito tempo atrás, que existem dois tipos de deserto. Né? Tem o deserto que o Espírito Santo te leva. Né? No Evangelho de Mateus, capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Né? E Satanás apareceu 3 vezes ali, o tentador, né? Para tentar derrubar Jesus. A primeira experiência, ele sabia que Jesus estava em jejum, então ele pergunta, se tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus? Tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Né? Resolve o teu problema. O teu problema é comida, é fome? Então resolve o teu problema. Se tu és o Filho de Deus, tu és todo poderoso, tu és o Filho do Criador, para ti tudo é fácil, então transforma essas pedras em pão e está tudo resolvido o teu problema. E Jesus então disse, para trás de mim, Satanás, está escrito, não só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o diabo, mas eu costumo dizer assim, que ele... O Satanás sabia quem ele era, né? Sabia, claro que sabia. Eu costumo dizer assim, que o diabo ele não é muito criativo, né? Ele vai sempre tentar nos derrubar, geralmente pelo nosso ponto fraco. Então, a primeira coisa, o ponto fraco de Jesus ali era fome. Imagina, o cara estava jejuando, estava com fome. Então, o ponto fraco ali era fome. Então, ele foi já no ponto. Mas, às vezes, o nosso ponto fraco não é fome. O nosso ponto, de repente, aqui está todo mundo comendo bem, né? Tem gente aqui que eu estou vendo que está até com catupiryzinho, né? Então, só que qual que é o nosso ponto fraco? Tem gente que o ponto fraco é dinheiro, né? Eu já contei aqui a história do padre, né? Que ele dizia, irmãos, o homem tem 2 pecados. O primeiro é o dinheiro e o segundo é a mulher. Né? Então, geralmente, homem, se tratando de homem, dinheiro, o amor ao dinheiro, a Bíblia diz que o dinheiro não é pecado, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o amor ao dinheiro, o dinheiro se tornar uma cilada, né? O apego, a paixão pela riqueza, pode ser uma tentação que derruba muita gente, e tem derrubado muita gente. Né? Eu garanto para você que muitas pessoas que poderiam estar aqui hoje à noite, de repente optaram por estar trabalhando, de repente optaram por fazer alguma coisa que vai render alguma coisa. Né? Como a gente sabe que hoje tem gente que trabalha de dia, à noite é motoboy, e final de semana é pedreiro. Né? O cara tem 3, 4 empregos, né? Mas não tem tempo para Deus. Né? Então, quer dizer, tudo bem, ok, parabéns, né? O cara é trabalhador, mas se ele não tirar tempo para Deus, amados, ele está fora. Ele está fora do projeto de Deus. Só um pouquinho. Porque a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, primeiro Deus, o reino dele e a justiça dele. Primeiro as coisas de Deus.
né? Depois as outras coisas. Mas muita gente não entende isso, prioriza as outras coisas. Depois, quando vem a situação difícil, quer questionar com Deus, não vai conseguir. 3 semanas atrás, quando estava trabalhando lá na Araçá, né? Aí o cara veio conversar comigo que não queria trabalhar na embarcação, né? Tripulando, ficar 30 dias lá para fora. Né? Eu disse, não, o salário é bom, né? Embarcado, né? Embarcado, ganha bem. Daí eu peguei e pensei, mas se eu vou para lá, eu vou ficar 30 dias, cara, lá no mar, lá vendo só água. Daí, quando eu vim morar para cá, eu queria. Né? Pois tinha nada aqui, estava no mundo, né? Daí para mim não fazia diferença. Mas daí agora que eu estava na igreja, começando a aprender a tocar bateria, eu vou para lá, vou largar tudo. Deixei quieto. Uma coisa que eu já vi, cansei de ver acontecer, né? Cansei de ver, não, mas já vi algumas vezes, né? Não vamos exagerar, né? Mas, por exemplo, você começa a liderar uma célula ou começa a ocupar uma função dentro da igreja, ou até mesmo ceder a tua casa para uma célula, e de repente vem uma proposta mirabolante para você ganhar muito dinheiro, só que aí você vai ter que se mudar de cidade, né? Ou ir para um outro estado, né? Então isso aí eu já cansei de ver. Então a gente tem que vigiar muito. Tudo nós devemos orar. Tudo a gente deve orar. Não que Deus não possa nos abençoar, Deus pode e Deus quer nos abençoar, mas a Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado por Deus. Então, quando chega a hora certa de Deus nos abençoar, seja em que área for, a coisa é leve, a gente sente paz no coração, você não vai sentir peso, não vai ficar preocupado, não vai ficar com medo, é uma coisa leve. E o próprio Espírito Santo que está dentro de nós, ele testifica. Ó, pode abraçar essa causa, pode dar ok, que eu estou nesse negócio. Entendeu? Agora, se Deus não testificar, se Deus não confirmar, se não tiver uma resposta favorável, não entra nesse barco aí, que às vezes é pegadinha. Tá? Então, porque o diabo, amados, depois ele vai continuar na sequência das tentações, a gente vai ver que o diabo ele quer nos levar a alcançar as coisas de uma maneira rápida. Né? Ele vai ver que na sequência ele leva Jesus até um alto do pináculo do templo, e ele diz, ó, o Salmo 91, está escrito lá que os seus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropece em pedra alguma. Então, você pode pular aqui, daqui de cima, que está tudo certo, os anjos vão te guardar e não vai acontecer nada. Então, pula para a gente ver o teu poder, né? E Jesus disse, também está escrito, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Quando é que a gente tenta Deus? Né? Quando a gente acha que está pronto para entrar no território do inimigo. Né? Ou quando a gente tenta, por exemplo, eu tinha problema com álcool, né? Ou com drogas. Eu vou dar uma voltinha hoje à noite, eu vou lá no bar do Zeca, lá onde reunia toda a minha turma da cachaça e do cigarrinho, da maconhinha, ou do crack, né? Eu vou passar, vou lá ver se eu estou forte. Eu vou lá convidar eles tudo para a célula. Vou lá dentro do bar, convidar eles para a célula. Tá, mas eu estou forte para isso? Eu estou preparado para isso? Porque a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Às vezes a gente entra em ambientes, geografias, territórios que nós não estamos preparados. E aí a gente se arrebenta. Né? Se arrebenta. Então não tem que botar Deus na parede. Ó, Deus, eu estou entrando no território do inimigo agora, estou entrando num lugar perigoso, me protege aí, hein? Me protege porque eu estou entrando. Não. Toma cuidado. Não tentarás ser o teu Deus. Né? Eu tenho que saber se eu realmente vou dar conta. Né? Quer falar? Porque falando coisa de bar, eu todo dia que ia pro culto, passava no bar, pegava uma cerveja, né, para a Bíblia ali, né? Daí eu peguei, tipo, meu pensamento, agora eu vou lá no bar, lá, vou me sentir envergonhado. Né? Agora não vou mais no bar. Eu passava pelo bar, pegava uma coca e vim tomando, daí eu pegava e passava... Não é proibido tu entrar lá. Eu já entrei em bar, entendeu? Não, sim, tu tem que saber se... mercado. Oi? Igual o mercado falar. Não, eu criei essa estratégia para me sentir envergonhado, vou lá tomar uma cerveja, uma coisa assim, né? Aí, passei ontem aqui com a Bíblia, aqui agora tô tomando uma cerveja. Daí eu passei em todos os bares, agora não tem bar. Cada um sabe onde que está a tua fraqueza, né? Não, daí agora então,
Eu não estou proibido de nada, né? O apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, eu posso ir em vários ambientes, eu posso ir em vários lugares, eu posso acessar muita coisa, mas eu tenho que saber onde é que eu estou entrando, né? Pornografia, por exemplo, eu vou acessar, né? Ah, não, vou dar uma olhadinha aqui só para ver, né? Só para ver o que, que vai dar. O que, que vai dar é que tu já olhou, tu já pecou, né? Não precisa nem olhar o que vai dar. Quando eu estou no Instagram, o Instagram nem é problema porque eu não sigo nada que dificilmente vai aparecer alguma imagem de qualquer coisa para mim no meu Instagram. Mas no Facebook, já aconteceu. Se acessar lá, ou esses aplicativos que hoje em dia entram imagens ali, então pode acontecer. Você sabe que a internet ela é um ambiente poluído. Então pode aparecer, você entrou lá no Facebook e apareceu alguma imagem indecente de alguma mulher que não está vestida de uma forma adequada. O que você tem que fazer? Imediatamente desligar. Imediatamente sair fora. Tem que ser rápido. Não dá para dar moleza. Tem que ser rápido. Porque se tu ficar olhando, daqui a pouco tu já pecou, né? Então, tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que Satanás ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, eu tenho que saber onde é que é a minha fraqueza. Minha fraqueza é dinheiro, minha fraqueza é mulher, a minha fraqueza... o que é a minha fraqueza? Né? Tem que saber. O diabo não brinca com ninguém. Ele vem para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. Né? Ontem à noite eu deixei bem claro no culto. A gente está numa guerra. Uma guerra pela salvação das vidas. Né? E nessa guerra o diabo ele quer destruir, roubar e matar as vidas, inclusive as nossas. Né? Se ele conseguir fazer isso com a gente, né? Pode fechar célula, pode fechar igreja, e é tudo que ele quer. Né? Mas em nome de Jesus está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Continuando o assunto, o diabo, o que ele fez? Ele levou Jesus num alto monte e ele disse, tudo isso te darei se prostrado e me adorares. Então, a gente vê aqui nessa fala que o diabo está querendo te levar para algo, te levar para o alto, né? Ele quer te levar para o topo, né? Porque é lá em cima da montanha, né? O topo, né? Ele quer te levar para o topo, ele quer te levar rápido. Né? Ele quer te levar rápido para o topo. E o topo é um lugar muito perigoso. Né? Algumas pessoas chamam de olho de furacão, né? Então, o olho do furacão é um lugar meio perigoso, porque o topo é um lugar que está muito próximo da soberba, está muito próximo da altivez de espírito, né? E a altivez de espírito precede a queda. E o topo é um lugar que fala de poder, fala de autoridade, né? Recursos financeiros. E o diabo ele quer dar essas coisas para nós. Mas da mesma maneira que ele dá, depois vem o bote, né? Então eu tenho que estar antenado. Com Deus, eu tenho batido nessa tecla nos últimos dias. Como eu tenho batido nessa tecla? As coisas com Deus são processuais. É um degrauzinho de cada vez. Um degrauzinho de cada vez. Né? Nunes abriu um restaurante, começou a fazer uma marmitinha, aí foi crescendo, tal, daqui a pouco deu para ampliar alguma coisa, bota mais um funcionário, e é uma coisa gradativa, entendeu? Uma coisa assim, de repente, então, vamos triplicar agora a produção. Opa, toma cuidado. Toma cuidado. Eu vou triplicar da noite para o dia, né? É perigoso. É perigoso. Eu trabalhei numa empresa que eles receberam muitos pedidos, de repente, numa determinada estação, e eles resolveram dobrar o faturamento. Não, nós vamos dobrar porque vamos aproveitar que está aí, está vendendo, está bombando e tal, coisa. Só que não tinha maquinário preparado, não tinha quantidade de funcionários necessários, né? Não tinha estrutura. Aí o que acontece? Quando você promete para o cliente que você vai entregar e você não entrega, tu queima o teu filme. E aí o que aconteceu? Queimou o filme e quebrou a empresa. Entendeu? Então, muito perigoso. Estratégia do inimigo. Então, o diabo vai lá, não, vamos dobrar aí, ó, aproveitar que tá um mover aí, ó, vamos dobrar. Né? E dobrou e quebrou. E eu estava junto e dancei, né? Porque perdi meu emprego, né? Era só o funcionário, né? Então, é muito perigoso. As coisas com Deus, o que Deus colocou no nosso coração de começar aqui em Canelinha e também em Tijucas
uma escola de fundamentos bíblicos. Poxa, tem tanta coisa para aprender na Bíblia, 66 livros. Aprender sobre fundamento, né? Aprender sobre basicão, né? Pô, não tem alguma coisa mais divertida, mais criativa? Pode ser que tenha, mas não é o momento, né? Pode ser que tenha, não tem, né? Mas não é o momento. Por quê? Porque se eu não tiver bem fundamentado, firmado na rocha que é Jesus, bem fundamentado na palavra, qualquer vento que vier vai me derrubar. Né? E ao longo dos anos, se a gente for ver na Bíblia, pecado dos últimos dias, né? Apostasia. O que é apostasia? Gente se desviando. O que mais tem hoje é gente desviada. Por que está desviada? Porque não foi bem firmada. Vou dar só um exemplo para vocês, tá? Só um. Só um assim que vai aquele na veia, assim, aquela injeção assim que vai na... Uma grande parte das pessoas hoje estão desviadas porque olhou para o homem. Olha, 80%, se não for mais, olhou para o homem que falhou. Pastor Cristian pisou no tomate. Aí o cara, pá. Não. Esse negócio de igreja para mim não é para mim, eu não quero mais saber de célula, não quero saber de igreja. Aí, ó, pastor, aí, ó, pisou no tomate. Tá, mas quem que disse que o pastor também não pode pisar no tomate? Quem que disse que o pastor agora é um semideus que não pode errar, que não pode pecar? Né? A Bíblia diz que não há um homem sequer que não peque, está escrito aqui. Né? Quer que eu dou a referência? Né? Não há um sequer que não peque. Agora, claro, né? Uma coisa é o pecado, outra coisa é o pecadinho, outra coisa é o pecadão. Uma coisa é de pecado, outra coisa é permanecer. E outra coisa é permanecer no pecado. Mas a verdade é que todos nós estamos sujeitos a erros. E uma das coisas que eu sempre ensinei para os discípulos que Deus me deu a oportunidade de formar, de educar, de ensinar, é que Hebreus, né? Olhai firmemente para o autor e consumador da tua fé. Você olha firme para Jesus. Pode olhar para mim? Pode. Eu estou me esforçando muito para ser um exemplo em tudo que eu faço. Me esforço muito para ser um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, dar exemplo na praça, não roubo, não mato, não cheiro, não engano ninguém, não trapaceio. Procuro fazer tudo certo. Tem as continhas para pagar, mas estamos aí, a gente vai rebolando aqui e tal, e vai pagando. Né? Isso quem que não tem as continhas para pagar, né? O boletim. Está tudo sob controle. Parcelamentozinho de imposto da empresa, honoráriozinho, e vamos lá, né? Coisa normal de um pastor empresário. Mas a gente se esforça para dar um exemplo, mas não quer dizer que a gente não possa errar. Agora, Jesus nunca errou. Então, se um dia o pastor Cristian vir a tropeçar, ninguém aqui está autorizado a desistir de Jesus. Se o Lucas pisar no tomate, se o Pedro... Porque o meu negócio é com Jesus, quem morreu na cruz por mim foi Jesus. Tem um monte de gente aí que é referência, que está se esforçando para ser bom exemplo. E se essas pessoas que são referência um dia cair, e daí? Né? Vamos orar por elas, para que se levantem, mas nós continuamos firmes e constantes, como o versículo preferido do pastor Dalci, né? Sejam firmes e constantes, sempre abundantes. Então eu tenho que permanecer. Eu não posso desviar porque o outro desviou. Então, mas o diabo ele quer levar a gente para um crescimento rápido. Né? Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Olha, faz o que eu estou te mandando, tu vai ficar rico rápido. Vou te levar para o topo, para o ápice. Uhul! Né? O diabo quer. Então tem o deserto. Esse deserto que o Espírito Santo de Deus nos leva, o próprio Espírito Santo de Deus nos leva, é para Deus nos testar. Porque Deus, de tempos em tempos, ele quer entregar coisas maiores na nossa mão. Nós somos filhos de Deus, ok? Todos aqueles que receberam a Cristo, Deus nos deu o poder de se tornar filhos. Então nós agora somos filhos. E como filhos, Deus ele tem herança para entregar para os seus filhos, ele tem promessas para entregar para os seus filhos. Deus quer nos levar para novos níveis de responsabilidade, de unção, de autoridade, de poder e até mesmo prosperidade financeira. Deus tem para a gente. Só que para Deus nos levar, Deus não nos leva de qualquer maneira. Ele nos testa. Ele nos testa para saber se ele pode entregar na minha mão algo de responsabilidade e de valor. Porque Deus não é que nem nós.
Se o teu filho pisar no tomate hoje e você comprou um presente de Natal para ele, mesmo pisando no tomate, você entrega o presente de Natal. Porque você fica com dó. Eu comprei e vou dar. Aí você, e nem merecia, mas você vai lá e dá. Mas Deus não é assim. Deus, ele é... O livro de Jó, né, também. Né? Oi? O livro de Jó, né? Ele perde tudo e ainda Deus restitui a vida dele. Deus restituiu tudo. Deus restituiu tudo. Mas primeiro, ele passou pelo deserto. Né? E teve algumas conversas profundas com Deus ali, para ele meditar acerca de muitas coisas, né? Mas o Jó passou por isso porque ele estava indo contra Deus em alguma situação, ou não, ele pegou para dizer, não, ver se ele Existem teólogos e pastores que dizem, né, que o pecado de Jó, a brecha de Jó, foi o medo de ficar pobre, né? Porque a Bíblia diz, está escrito, né, no livro de Jó, o que eu mais temia me sobreveio. Então, o que ele mais temia era ficar pobre. Talvez era ficar pobre, ou perder os seus filhos, né? Ou perder o seu patrimônio. Ele perdeu, então ele temia isso. Né? E o que ele temia sobreveio. Perante a Bíblia diz que no amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando eu estou em Deus, eu não posso ter medo. Se eu tenho medo, quer dizer que eu estou afastado de Deus. Está 100%. É que nem quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa, medo. Né? Já tentaram se esconder de Deus. A pessoa que tenta se esconder de Deus, ou ela foge de Deus, normalmente tem alguma culpa no cartório. Né? Ou permitiu que uma insegurança entrasse ali, mas não tem justificativa. Se eu estou em Deus, estou de bem com Deus, não tem que ter medo de nada. Né? Eu com Deus, como disse Davi, eu enfrento um exército, eu enfrento um batalhão, eu desbarato muralhas. Né? Então, pode vir o urso, pode vir o leão, pode vir o gigante, pode vir o que for, eu com Deus, eu sou maioria. Então, não tem que ter medo de nada. Mas, enfim, Jó teve medo. Então, algumas pessoas acreditam que essa foi a brecha de Jó. Mas eu, pastor Christian, aí é pastor Christian falando, eu acredito que Deus que eu conheço, Deus cheio de amor, de bondade e misericórdia, não interpretou isso como uma brecha. Né? Eu creio que Deus, na sua soberania, decidiu escolher Jó para prová-lo, no nível que ele é Deus, ele pode escolher quem ele quer e fazer o que ele quer, e Deus escolheu Jó para passar pelo nível de provação que ele passou, que mais ninguém aqui vai passar. É que tem gente assim, Deus me tirou para Jó. Né? Meu Deus, eu estou sofrendo tanto, que Deus me tirou para Jó. Isso aí é a história da carochinha. Né? Porque ninguém nesse planeta passou pelo que Jó passou. Eu nem sei se alguém se puder. Ninguém passou e nem vai passar, porque Deus escolheu Jó para aquilo. Né? Então Deus precisava deixar uma referência para a humanidade de alguém que seria capaz de suportar provações na área financeira, provações no luto, em perdas, né? Inclusive na murmuração da própria mulher, né? Que se levantou contra ele, amaldiçoou teu Deus e morre. Doença, né? E que venceu, que suportou, que conseguiu permanecer ao lado de Deus, e por causa disso Deus restituiu tudo em dobro. Né? Então, eu acredito, pastor Cristian, que Deus, em sua soberania, ele decidiu escolher aquele homem para deixar um modelo, para deixar uma referência. Tanto é que até hoje eu não vi qual pastor que nunca pregou sobre Jó. Né? Todo mundo prega, porque o cara é o cara. Né? Claro que o nosso maior modelo sempre vai ser Jesus, mas Jó é uma pessoa que, dentro daquilo que ele enfrentou, né, pode se considerar um vencedor, embora que teve um momento ali que ele murmurou, né? Teve um momento ali que ele chegou a questionar Deus, mas que também vamos vivendo, né? Quem de nós, né, não reclamaria? Quem de nós não suportaria? Né? Quem de nós não ia dar uma reclamadinha, né, diante do que ele passou, né? Então é normal, ele é um ser humano, né? Não é Deus. Então, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, né, não é pecado ser homem, pecado é querer ser Deus diante dos homens. Né? Então, amados, eu creio que Jó não foi um pecado, não foi uma brecha, foi uma decisão mesmo de Deus. Né? Até porque, quando Satanás chega na presença de Deus e os anjos,
Deus fala para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que teme a mim, que se desvia do mal. Na verdade, foi Deus. Onde é que estava a brecha dele? Na verdade, Deus já fez isso para o Satanás, já sabendo que o Satanás ia. E Deus onisciente, ele, né? Deus sabia que Satanás ia testar, né? E foi o que aconteceu. Satanás disse: mas então tu tens cercado ele de bens, então eu quero ver, toca no financeiro dele, eu quero ver se ele não vai. Né? Aí Deus, já sabendo todas as coisas, não, fica à vontade, quis tocar, pode tocar, você não vai tocar no corpo dele, na vida dele, o restante pode tocar. Deus já sabia que Jó ia aguentar o tranco, né? Então... Tem aquela música lá, Efenso de Jó, não sei se já ouviu. Oi? É uma música Efenso de Jó que conta a história dele. Uma música? Qual que é o nome da música? Sabe? Efenso de Jó. Efenso de Jó? Efenso de Jó. Depois, se tu achar, compartilha o link no Zap comigo. Porque eu conheço aquela música Jó, da Midian Lima, né? Essa música explodiu. É um cara que canta. Oi? É um cara mesmo que canta. Depois manda o link para mim. Então, queridos, para a gente encerrar essa palavra, né? Então, existe o deserto que o Espírito Santo de Deus nos leva para nos provar, assim como ele fez com Jó. Por quê? Porque Deus tem promessas para entregar para a gente, ele tem bênçãos, ele tem heranças, ele tem graduações, né? Como é que chama dentro do militarismo? Quando a pessoa recebe um nome distintivo, como é que tem outro nome? Gente, graduação. Medalha, né? Medalha. Graduação. É uma graduação. É uma graduação, mas tem um outro nome que eles chamam para essa graduação. Patente, né? Patente. Então, é o mesmo significado. Exatamente. Então, Deus tem patentes novas para nos entregar, tem graduações. Para mudar de patente, tu tem que passar por um processo. Exatamente o que Deus faz. Não vai conseguir chegar nessa patente se não passar por essa prova aqui. Pois é. É a mesma coisa, né? Com Deus é exatamente igual. Deus não vai te levar para uma patente nova, te dar uma graduação, se tu não passar pela prova. Tu vai ter que passar, entendeu? E ele, por isso, ele põe. Por isso ele te leva muitas vezes para o deserto para te testar. Né? Embora que ao meu ver, né, não necessariamente que tu vai ter que ser 100% em tudo. Às vezes Deus até permite que tu cometa alguns erros no deserto, e é normal que aconteça, porque tu é ser humano, até mesmo para Deus mostrar para ti o quanto tu é limitado, o quanto que tu ainda não é perfeito, que tu ainda está em obras. Para quê? Para que a gente se torne cada vez mais humilde e reconheça que, olha, é só pela graça que Deus me usa, é pela graça que Deus faz o que Ele faz através da minha vida, o que Ele tem feito na minha casa, na minha família, o que Ele ainda vai fazer. Porque sempre vai ser pela graça. Embora que eu tenha que me esforçar para vencer as tentações, vencer as provações, mas ainda assim sempre vai ser pela graça. Nunca vai ser pelo meu mérito. Mas Deus espera que eu vença a tentação. Né? Espera que eu suporte. Agora, tem um outro tipo de deserto, para encerrar essa palavra, tem um outro tipo de deserto que eu vou sozinho. Né? Como a gente vê o exemplo aqui em 1º livro de Reis, o exemplo do profeta Elias, né? 1 Reis 19, né? Vou ler essa passagem, nem uma Bíblia hoje, né? 1 Reis 19, versículo 3, mais uma vez ele vai falar do medo. 1 Reis 19, versículo 3, né? Vou ler do 1 em diante, né? Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, e disse-lhe: assim me façam os deuses a outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a um deles. Elias teve medo de uma mulher, que mandou tirar a cabeça dele. Né? Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Né? Jesus disse: quem não perder a sua vida por amor de mim, né? E Elias correu para salvar. E Jesus disse que tem que perder. Ele correu para salvar. E quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, olha só, ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais.
e deitando-se, dormiu debaixo de zimbro. De súbito um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Então aqui, o próprio Elias, ele foi para o deserto sozinho. Não foi o Espírito de Deus que levou ele para o deserto, que nem o caso de Jesus aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Aqui Elias foi parar no deserto. Por quê? Porque deu uma brecha. O medo. Medo de uma mulher. Nessa hora, é quando você tem que buscar a presença de Deus, se fortalecer em Deus e repreender a capetada, o demônio, o espírito de medo, o espírito de tristeza, o espírito de desânimo, o espírito de depressão, ou seja, um mal que se levanta contra a tua vida. Mas o que ele fez? Ele se escondeu, fugiu. Né? Fugiu com medo e foi parar no deserto. Então, eu só peguei isso aqui como uma passagem, como uma referência, para mostrar que tem deserto que a gente vai sozinho. Tem deserto que Deus nos leva, mas tem deserto que a gente vai parar sozinho. Que a gente vai sozinho. E tem deserto que a gente vai parar por causa de pecado, por causa de brecha. Aqui, no caso de Elias, foi o medo, né? Tem gente que diz que Jó também foi o medo. A gente já conversou sobre isso, né? Mas... Ter medo é pecado? Ter medo. O medo, ele pode caracterizar uma falta de confiança em Deus, né? E falta de confiança em Deus pode ser interpretado como incredulidade. E incredulidade é pecado. Uma coisa liga a outra. Uma coisa está ligada à outra. Que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu tenho medo, eu tenho medo que Deus não está cuidando de mim, tenho medo que Deus não está protegendo a minha vida, tenho medo que Deus não vai me dar livramento, tenho medo que Deus não vai me ajudar nessa situação que eu estou passando. Então, o que é isso? Isso é falta de fé. Incredulidade. Deus não se agrada, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso crer que Ele é bom e que Ele é um Deus galardoador daqueles que se aproximam dele. Então, se Ele é um Deus que é galardoador daqueles que se aproximam dele, significa que, em qualquer circunstância que eu estiver enfrentando, inclusive de medo, ou de ansiedade, ou de pânico, ou de preocupação, eu posso chegar diante dele, pedir a ajuda dele, na certeza que ele vai me ajudar. Talvez ele não vai me ajudar do jeito que eu imagino, né? Do jeito que a gente quer, mas ele vai dar uma saída. Ele sempre dá uma saída, sempre dá. Né? E tem um segredo na Bíblia que diz que desde a antiguidade ainda não se viu, nem jamais se ouviu, de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Significa que enquanto Deus não me der a resposta e a saída para aquilo que eu pedi, eu tenho que continuar esperando. E muitas pessoas não param de esperar e ela resolve agir na força do braço. E Deus deixa. Só que aí não foi uma solução divina, entendeu? Foi uma solução que tu criou. Então eu preciso aprender a esperar. Quando chega a hora certa, eu vou saber que é a resposta de Deus. E quando é a resposta de Deus, pode ir, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Pode não ser do jeito que você planejou, como você planejou, mas vai dar tudo certo, porque Deus está no negócio. Nunca vai ser de Deus, é sempre melhor do que o cara. É sempre melhor. É aquilo que eu falava outro dia, em outro lugar, eu estava pregando, eu estava falando sobre justiça, né? Sobre se defender, né? Quando você se sente injustiçado numa causa, né? Ou principalmente quando é algo que envolve até valores, né? Eu posso entrar na justiça, pregar um advogado, colocar o irmão na justiça? Posso, né? Perante a lei dos homens, eu posso. Mas se eu entregar a causa nas mãos do advogado dos advogados, que é Jesus, a justiça dele é perfeita. A justiça dele é totalmente diferente da humana, é mais demorada, na maioria das vezes, mas ela é perfeita. O problema é que muita gente não quer esperar, né? Agora, se eu aprender a esperar, pode ter certeza. Vale a pena esperar. Que Deus trabalhe para quem ele espera e a justiça dele é perfeita. Né? Amém, queridos? Amém. Então, tem deserto que a gente vai parar por brecha. Se eu der brecha, amados, se eu pecar, conhecendo a palavra, e eu pecar, e eu não me arrepender do meu pecado, meu irmão, eu só vou ler um versículo para a gente encerrar. Esse versículo aqui é devastador. E é atemorizador também. Segunda carta de Pedro,
capítulo 2, a partir do versículo 20, vai dizer assim, ó. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, né, envolvidos nas corrupções do mundo, e vencidos, ou seja, me deixei vencer pela corrupção, pelo engano, pela mentira, pelo pecado do mundo, eu me deixei me corromper. Tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não ter conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou-se a revolver-se na lama. Olha só o que Deus compara o crente que conhece a palavra e mesmo conhecendo a palavra, ele volta a cair no pecado que quando eu estava lá no mundão eu praticava. Né? A Bíblia diz que o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou-se a se remover na lama. Melhor que eu não tivesse conhecido a verdade. Então, embora que, ainda assim, eu acredito no Deus do arrependimento. Né? Sempre, havendo arrependimento sincero, Deus está sempre pronto a dar uma nova chance para a gente. Né? Mas eu preciso vigiar. Né? Preciso vigiar, porque às vezes, dependendo do pecado que eu cometo, a consequência ela é grave. E a consequência ela vem. Deus perdoa todo mundo. A partir do momento que você pediu perdão, se arrependeu, Deus perdoa instantaneamente. E ele não só perdoa, como ele apaga. E Deus não fica te lembrando, não é que nem o diabo. Né? O diabo, você pediu perdão, se arrependeu do pecado há um ano atrás, e o diabo ainda está te lembrando. Lembra daquele dia, naquela hora? Pô, mas já passou um ano. E o diabo está ali te lembrando, porque ele sabe que talvez você é fraco na mente, e ele fica lá te azucrinando e perturbando com aquele erro que você cometeu um mês atrás, um ano atrás, que é para te botar para baixo, que é para te desanimar, para te atormentar. Esse é o papel dele, né? Esse é o papel dele. Mas Deus não faz isso. Uma vez que você pediu perdão, confessou, se confessares os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, confessou, Deus perdoa e apaga. E deu. Já é passado, bola para frente, entendeu? Só que a consequência eu vou ter que encarar. Né? Consequência. E dependendo do erro que eu cometi, tem consequências menores e maiores. Né? E a consequência é a forma que Deus estabeleceu para que haja a produção de temor no meu caráter. Porque já pensou se não tivesse consequência dos meus erros? Eu nunca ia ter temor. Porque, tipo, eu continuo pecando, não vai acontecer nada mesmo. Né? Agora, Deus já providenciou a consequência, e algumas delas são dolorosas, né? Que está ligado ao deserto, alguns desertinhos que a gente enfrenta na vida, né? Que são consequência de pecado, para que a gente abra o olho, para que a gente não volte a cometer aquele erro. Amém? Amém. Vamos parar por aqui? Por hoje, está de bom tamanho. Nós vamos estar orando por essa palavra, que Deus, se Ele quiser nos levar para o deserto, que seja um deserto conduzido pelo Espírito Santo, né? Mas que não seja fruto de brecha, de pecado, de carnalidades, problemas almáticos e etc., que venham nos levar para esse lugar. Né? Que a gente seja guiado pelo Espírito Santo, né? E não por consequências de erros que cometemos. Amém? Amém. Que Deus nos livre das armadilhas de Satanás. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te dar graças por essa palavra, Pai. Te agradecer porque a tua presença está aqui, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca falha, o Senhor nunca mente na tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor comunicou conosco nessa noite, Pai. Eu te peço por cada um aqui, Pai. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Mas livra-nos, Pai, de
todo mal, de todo tropeço, de todo embaraço, de toda fadiga, de todo cansaço, de toda armadilha do inferno, Pai. Livra-nos do mal, Pai. E se tivermos que ir para o deserto, que sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo, a fim de que todos os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, o Senhor tem na vida de Jó e de muitos outros, que os Teus planos, que são bons, perfeitos, agradáveis, são planos de paz para nos dar um futuro de esperança, que estes planos se cumpram nas nossas vidas, Pai. Realiza a Tua vontade em nós, é o que nós te pedimos, e através de nós, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fortaleça-nos, Senhor, na força do Teu poder. Nos dá olhos atentos, ouvidos atentos, para que não venhamos sucumbir diante das armadilhas de Satanás. Em nome de Jesus é a nossa oração, Pai. Nós aproveitamos também esse momento para te pedir pela vida do pastor Anderson, que hoje realizou esse procedimento de colonoscopia, estará fazendo amanhã uma cirurgia. Pedimos também pelo conhecido do Lucas aqui, que foi citado, Pai, que o Senhor tenha compaixão dessas vidas, Pai. Que o Senhor entre com providência, que o Senhor os dê vitória, Pai. Que o Senhor dê vitória para esse conhecido do Lucas, que o Senhor dê vitória para o pastor Anderson na sua cirurgia, Pai. Que tudo corra da melhor forma, que ele possa ter uma recuperação excelente, Pai. E que o Teu nome venha a ser glorificado através destes milagres que nós te pedimos na noite de hoje. Em nome de Jesus, a Ti seja a honra, glória e louvor. Amém. Amém.